Paz do Senhor para todos. Desde já quero desejar um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está nos assistindo. Hoje Deus colocou em meu coração uma palavra para nos alimentar e compartilharmos algo da palavra de Deus aos nossos corações. Abrindo a Bíblia em João, no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João, no capítulo 10, nos versículos 10 e 11, temos as palavras de Jesus, que diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Amados irmãos, esse texto bíblico, no capítulo 10 de João, vem logo após o capítulo 9, que narra Jesus curando, a cura de um cego, melhor dizendo. E através desta cura, também houve uma celeuma, falatório, perseguição a Jesus Cristo. Sendo assim, nós vemos que quem perseguia Jesus Cristo não eram outras pessoas além de religiosos hipócritas. Eram outra vez os fariseus. Os fariseus eram uma seita judaica que surgiu no 2º século antes de Cristo, durante o período da Revolução dos Macabeus, a revolta dos Macabeus, do qual os Macabeus tinham o objetivo de manter a cultura judaica, manter a religiosidade judaica, e levantou-se contra o Império Grego, Seleucida, de Antíoco Epifano, o qual tentava helenizar a região da Judéia, todo Israel e todo o império que dominava em sua época aquela região. Sendo assim, surgem os macabeus, e de dentro dos macabeus surgem os fariseus. Os fariseus, com essas mesmas intenções, agiam dessa forma, de maneira pura, de maneira santa. Eles queriam manter, naquela época, antes de Jesus Cristo, a religiosidade, a pureza, a cultura judaica. Porém, na época de Jesus Cristo, os fariseus, em sua maioria, estavam desviados daquele objetivo primário. Neste tempo em que eles viviam, na época de Jesus, eles só estavam interessados em manter o poder, porque eles influenciavam a sociedade. Eles se aproveitavam das benéfices que angariavam da sociedade. Eles ficavam às espreitas, vigiando a sociedade. Junto com os saduceus e os herodianos, a todo tempo tramavam matar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo denunciava as suas práticas, a hipocrisia, a falsa religiosidade e tantos males que esses homens praticavam. E Jesus Cristo não teve problema com pecadores, com publicanos, com pessoas de vida pregressa, mas o grande problema de Jesus foram os religiosos de sua época. Nos dias atuais em que vivemos, não é diferente. Os religiosos e os líderes religiosos, não todos, mas a maioria, é o grande problema do cristianismo. Porque assim como na época de Jesus,
Eles só pensavam em pastorear os seus ventres, arrancar a lã das ovelhas, alimentar-se das suas gorduras. Hoje não é diferente. E diante de todo aquele embate em que procuravam incriminar Jesus e quebrar o sábado, Jesus responde a eles, mostrando todo esse texto do capítulo 10. Ele fala das características do lobo, do ladrão, do mercenário, e ele diz: eu sou o bom pastor. E ele diz que as características do bom pastor é dar a vida pelas suas ovelhas, é sacrificar-se pelas ovelhas. Porém, o que vemos hoje na maioria das denominações é diferente. Eles se comportam como ladrões, salteadores e mercenários. Não se escandalize com esta palavra que eu estou dizendo, porque está na Bíblia no capítulo 10. Primeiramente, eu não entendo porque parece que nos púlpitos da igreja, de algumas igrejas, não se fala mais este assunto, porque dizem que uma má interpretação, uma hermenêutica distorcida da palavra de Deus, dizem que esse que veio para roubar, matar e destruir, acusam o diabo. Na verdade, ele faz isso sim, mas Jesus aqui nesse texto ele está falando dos falsos líderes. E denunciar os falsos líderes, os falsos profetas, não é escândalo. Porque Jesus em sua época denunciou. Os profetas antes de Jesus Cristo denunciaram. Os apóstolos também assim fizeram. E assim, todo aquele que tem compromisso com o Evangelho, além de pregar o Evangelho, denuncia também os mercenários, os ladrões, os lobos, que não entram pela porta, como diz o capítulo 10, mas eles entram furtivamente pela janela. Eles não dão a vida pelas ovelhas, mas pelo contrário, as matam, as roubam, as maltratam, as destroem. É duro esta palavra, é triste reconhecer isso, mas parece que a maioria das igrejas, não todas, seus pastores estão apenas interessados em pastorear os seus ventres. As características dos lobos, Jesus dá quando ele fala dos fariseus. Primeiramente, a gente tem que avaliar o modus vivendi e o modus operandi desses cidadãos. O modus vivendi é que, em primeiro lugar, vou falar dos fariseus, alargam seus filactérios, aquelas caixinhas que eles usavam, eles usam ainda lá em Israel, aqui na testa, amarrado no braço esquerdo, e dentro daquela caixinha há uma porção da lei, porque eles interpretam errado, dizendo que quando Moisés, dito por Deus através de Moisés, que eles tivessem a lei gravada em sua testa, em seu coração, eles interpretam que tinha que andar com aquilo ali, e para demonstrar religiosidade, eles botam na testa aquilo amarrado com couro, chama-se filactério, e no seu braço esquerdo, porque é o braço que está perto do coração, para demonstrar que a palavra está ali na mente dele e está no coração, somente de símbolo, de aparência.
Jesus diz também que eles aumentam as franjas de suas túnicas, faziam orações nas esquinas, tiravam horas nas casas das viúvas, devorando seus bens, com pretextos de longas orações. Amam serem chamados de mestre, de rabi. E hoje não é diferente, eles têm um título de pastor como se fosse um status, um título honorífero, como se desse fundos de fidalgogia a eles. Eles adoram serem chamados de mestre, de rabi. Amam as saudações nas praças, adoram os primeiros lugares nas sinagogas e festas. Não é diferente nos dias de hoje. Esses tais sempre estão por aí. Seu terno da Armani, sua gravata do Ré, barbinha feita, religiosamente impecável, cheio de não pode isso, não pode aquilo, não toque isso, não toque naquilo, não coma isso, não coma aquilo, mas vivem somente de aparência, porque Jesus disse que eles são sepulcros caiados, jazíguas que a sua estética parece até pequenos palacetes, castelos, quando a gente vai em cemitérios de gente rica, mas quando a gente cava e abre, vê que lá está cheio de cadáveres, podridão. Mesma coisa é o coração desses homens, não é diferente. E esses tais que perseguiam Jesus, porque Jesus ameaçava os seus privilégios, Jesus ameaçava as suas benéficas, Jesus ameaçava a exploração que eles mantinham sobre o povo. E hoje não é diferente. Antes tentaram matar Jesus, hoje eles põem na justiça, denunciando como danos morais e calúnia, quando alguém vem denunciá-los perante o público. Ensinam o povo de maneira distorcida a palavra de Deus, trazendo que não pode tocar no ungido, como se eles fossem mais superiores a qualquer um cristão na igreja. E eles continuam roubando, matando e destruindo. Não se pode denunciar porque é escândalo. Escândalo é quando eu ensino algo que faça alguém pecar. Escândalo é eu viver uma vida da qual faça os outros pecarem. Mas denunciar as falcatruas desses líderes que vivem luxuosamente, ricamente e fazendo tantas outras coisas, isso não é escândalo, porque Jesus assim fazia em sua época, e não era dentro da sinagoga só não. Ele fez isso no pátio do templo, quando quebrou a mesa dos cambistas. Ele fez isso nas ruas de Jerusalém. Ele fez isso nas ruas da Galileia. E a todos era sabido a corrupção dos fariseus. E hoje, se não são denunciados nos púlpitos, porque há um aparelhamento, há um corporativismo entre eles, um protege o outro, um defende o outro, e ninguém denuncia ninguém, porque vivem regaladamente às custas dos dízimos e ofertas da igreja, e ninguém tem ousadia de denunciar, a não ser quando são excluídos deste meio. Aí eles abrem a boca, porque param de mamar na teta, aí eles abrem a boca. Mas Jesus Cristo, ele denuncia veementemente
O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para vos dar vida e vida com abundância. Esse é o modo vivendi dos ladrões, lobos e malfeitores, mercenários da religiosidade da fé. Eles ensinam e não cumprem. Dizem: não juntem dinheiro na terra, onde o ladrão mina, a traça consome e o ferrugem corrói. Mas juntem tesouro no céu, porque onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Eles ensinam isso, mas eles estão cheios de mansões, carro blindado, anda de segurança, fazenda, casa de praia, apartamento de luxo em cobertura, salários exorbitantes. Negam ajuda aos necessitados da igreja. E muitas vezes eles fazem uma maquiagemzinha ali com a feira básica, e essa própria feira básica não é comprada com os dízimos e ofertas da igreja, não. Já é retirada também por doações da própria igreja. E esses homens têm coragem de pegar essas doações, como eu sei, tem, e pegar essas doações, feira básica, que era para dar aos necessitados, eles pegam e vendem. É sério o que está acontecendo no meio evangélico nesses últimos dias. Homens hipócritas que vivem uma vida regalada às custas da igreja. Há uma discrepância quando comparamos a vida desses homens com a vida de Jesus Cristo e dos apóstolos. Jesus Cristo disse que o Filho do Homem não tinha um lugar para reclinar a cabeça. Esses homens moram em mansões e têm fazenda. Alguns têm até jato, helicóptero. Esbanjam com o dinheiro dos dízimos e ofertas da igreja. Andam cauterizados porque não se compadecem das necessidades das viúvas e dos órfãos. Porque Tiago já dissera no capítulo 1, versículo 27, que a religião pura e imaculada perante Deus é visitar as viúvas e os órfãos e necessitados em suas necessidades e abster-se da corrupção do mundo. Mas pelo contrário, esses homens, além de não socorrerem as viúvas e os necessitados, estão envolvidos em falcatruas com política, rachadinha, propina, lavagem de dinheiro. É tanta coisa. Se a gente for elencar, a gente passa a tarde toda, o dia todo fazendo uma live aqui. E está aí em público, todo mundo sabe, e eles andam como se não tivesse acontecido nada. Usam dinheiro indevidamente da igreja, processando os irmãos, pagando escritórios caríssimos de advocacia, tudo isso com dízimos e oferta da igreja, mantendo filhos e parentes em países de primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos. O engraçado é que os filhos deles não fazem missões na África, na América Central, na Ásia, é só Europa e Estados Unidos. É interessantíssimo isso. É muita cara de pau. Eu fico pensando a inocência, a ingenuidade desses irmãos que seguem esses tais líderes, estão ricos, milionários, às custas de catador de papel, de recicláveis.
lavadeira de roupa, pedreiros, porteiros, pessoas pobres como eu, mantendo o luxo desses cidadãos. Eles contribuem para a desigualdade social, porque eles vivem numa vida de luxo, enquanto muitos, a maioria dos seus membros, não são todos não, porque a maioria da igreja não é composta de juízes, advogados, doutores, não, a maioria da igreja é composta de pessoas trabalhadoras assalariadas e muitos ambulantes, autônomos, catadores de recicláveis, como já falei, e eles não se compadecem disso. Agora há pouco mesmo houve um deslizamento de terra em Jaboatão, entre Jaboatão e Recife, e o que me consta é que a maioria ali das vítimas, ou algumas das vítimas, são membros de uma grande denominação aqui em Pernambuco. E o que o pastor desta igreja fez? Ainda há pouco soube também que uma dirigente de círculo de oração foi proibida de dar pão com mortadela para os necessitados em Cavaleiro. Ainda há pouco também foi passado no Facebook a foto de uma irmã que trabalha há muito tempo dentro de uma grande denominação. A sua casa pegou fogo e ela perdeu todos os seus móveis e teve que pedir doação no Facebook. E o que o pastor da sua igreja fez? É obrigação da igreja, dos líderes da igreja, socorrer os necessitados em tudo, porque a igreja primitiva fazia isso. Eles querem nos acusar da teologia da missão integral. Coitados, parece que eu não leio a Bíblia. A igreja tem a obrigação disso, porque além de evangelizar, a Bíblia nos mostra em Atos dos Apóstolos que havia ajuda social para os necessitados. E a gente vai vendo essa discrepância que esses homens líderes, não todos, mas alguns, ou a maioria, estão fazendo com a igreja. Vivem essa vida de ostentação. Melhor dizendo, eles nem ostentam porque eles não demonstram, não põem o público para saber disso, eles escondem os seus bens. Mas se pesquisar os cartórios de notas e bens, vai descobrir que já é sabido de muita gente os salários exorbitantes desses homens. Outra coisa, que esses homens, além desse modus vivendi, tem o modus operandi. É a maneira com que ele engana as pessoas, com que eles enganam as pessoas. Pregam a teologia da prosperidade, triunfalismo. Ensina, como já disse, aos outros a não juntarem tesouro aqui na terra enquanto eles estão cheios de bens. Enche de miolo de pote, como diz alguns amigos meus, a mente dos irmãos. Diz que se falar deles, está tocando no ungido e Deus vai ferir, vai matar. Mentira, irmãos. São homens maus, malignos, que Jesus denunciou dizendo no capítulo 10 e no versículo 10: lobos, ladrões, que vieram para matar, roubar e destruir vidas. Como os fariseus da época de Jesus Cristo. Aparência de piedade, aparência de religiosidade, mas dentro deles a malignidade, a falta de compaixão, a falta de misericórdia. Outra característica é que eles pastoreiam a igreja como ditadores,
déspotas, tiranos, soberanos, senhores feudais, feitor de escravos, patrões, maltrata o corpo de obreiro, ameaça, achincalha, põe na parede, joga ao ostracismo aqueles que porventura não cumprirem a cartilha desses homens que não são mais pastores, são donos denominacionais de igreja. Eles dizem em sua boca que Jesus Cristo é o dono da igreja, mas eles agem como proprietários dela. Fazem também um nepotismo clerical, não sei se é essa a palavra certa. Passam de pai para filho, ou de genro, de sogro para o genro, e torna-se aquela infindável dinastia clerical, eclesiástica, herdando a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eles vão com o Antigo Testamento trazer respaldo para isso, dizendo que o reino passou de Davi para Salomão e assim para a dinastia dele. A mesma coisa a igreja. Coitada, a igreja é de Jesus, o descendente de Davi, não é sua nem de seus filhos. Irmãos, este vídeo eu estou fazendo para abrir os olhos dos cristãos, dos evangélicos que estão sustentando esses homens, esses impérios denominacionais. Estão roubando, matando e destruindo, como já disse. Eu peço a vocês que reverberem esse vídeo, que compartilhem, que denunciem, porque Jesus Cristo denunciou na época dele, e é o que eu estou fazendo neste período. O bom pastor, o bom líder das igrejas atuais, ele se sacrifica pelas ovelhas. Eu vi um líder durante a pandemia dizer assim: não tragam ofertas para a igreja neste período de pandemia, porque nós não sabemos o tempo que iremos passar. E era uma igreja que estava se iniciando ainda. Veja, este sim sacrifica-se pela ovelha. Oro a Deus para que ele continue assim, para que ele não se corrompa, que ele não se deixe seduzir pelo poder e pelo dinheiro, e continue firme e fiel. Uma palavra vos digo: Deus não chamou pastor para enriquecer, para viver uma vida de luxo às custas da igreja. Jesus não viveu assim. Paulo não viveu assim. Os apóstolos não viveram assim. Pelo contrário, Paulo começou rico porque era de uma família abastada, fazia tenda. Nos tempos atuais era considerado um arquiteto, vivia bem. Prova tal é que sua família pagava os seus estudos, mantinha os seus estudos, a sua família em Tarso e ele em Jerusalém. Se nessa época aqui é difícil manter um filho fazendo intercâmbio, quanto mais naquela época. Então quer dizer que a família de Paulo era abastada. Mas Paulo, no capítulo 4, versículo 13, da segunda carta dele a Timóteo, ele diz: quando vieres, traz-me a capa e os pergaminhos que deixei em Troade na casa de Carpo. E quando a gente olha para a situação de Paulo, ele estava preso, pobre e quase nu, porque não tinha uma capa para se aquentar do frio que estava chegando em Roma. Aí ele pede uma capa para que Timóteo traga, e morreu decapitado, diferente desses de hoje, que tem a cara de pau de dizer que hoje anda de Hilux, sapatos de marcas famosas, ternos de grife famosa, camisas também. Enquanto os apóstolos de Jesus morreram pobres, como criminosos, esses de hoje morrem ricos
e deixam a herança denominacional, o império, para os seus familiares. Abra os olhos, igreja. Deus vos abençoe em nome de Jesus.